Então, gente, eu vou resolver a atividade de cálculo numérico, exercício 17 da lista 5, que está pedindo para me achar o polinômio de interpolação usando a fórmula de Newton. Então, eu tenho aqui minha tabela, os valores de x, menos 2, menos 1, 1 e 2, e f de x, 0, 1, menos 1 e 0. Aqui eu tenho meu x0, meu x1, meu x2 e meu x3. A minha forma P de n de x é igual a d0 mais d1, x menos x0 mais d2, x menos x0, que multiplica x menos x1, até o meu dn, x menos x0, que multiplica x menos x1, até o x menos xn menos 1. Aí eu montei aqui uma tabela. Aqui para x eu tenho x0, x1, x2 e x3. Para f de x eu tenho no D0, na ordem 0, D0. Eu tenho x0, f de x0, x1 eu tenho f de x1, f de x2, f de x3 até o f de xn. Aqui o meu D1, aqui é o valor do meu D1. Como que eu achei esse valor? Eu peguei o meu f de x1 menos o f de x0 e dividi por x1 menos o x0. Aí eu achei o meu D1, f de x0, x1. Então, eu fiz aqui, ó, dessa forma. Eu peguei o x1 menos o x0, o f de x0, ó. F de x1 menos o f de x0. E dividi por x1 menos o x0, ó. X1 menos x0. Aí ficou f de x0, x1. Aqui, f de x0, x1. Aí, a mesma coisa eu vou fazer com esses dois valores, f de x2 menos f de x1 dividido por x2 menos o x1, que vai resultar em f de x1, x2. E aqui também da mesma forma, eu pego esses dois valores, o f de x3 menos f de x2, e eu vou dividir por x3 menos o x2, que vai ficar f de x2, x3. Agora, eu vou achar o meu D2. Meu D2 é o f de x0, x1, x2. Como que eu fiz a conta? Eu peguei o meu f de x1, x2, dividi por x0, x1. Ou melhor, eu peguei o f de x1, x2, menos x0, x1, e dividi por x2, menos o x0. Que resultou em x0, x1 e x2. Então, eu fiz dessa forma, ó. Peguei o f de x1, x2, ó, f de x1, x2, menos f de x0, x1, f de x0, x1. Aí, eu dividi por x2 menos o x0, ó. O maior menos o menor. x2 menos x0. Aí, eu achei o f de x0, x1 e x2. Então, tá aqui o f de x0, x1, x2. Eu vou fazer a mesma coisa com esses dois valores. F de x2, x3, menos o f de x1, x2, dividido por x3, menos o x1. O maior menos o menor. Que vai dar f de x1, x2 e x3. Então, aqui eu tenho o meu D2, agora eu vou achar o meu D3. Da mesma forma, eu vou pegar esses dois valores, vou pegar o f de x1, x2 e x3, menos o f de x0, x1 e x2, e vou dividir por x3, que é o maior valor, menos o x0, que é o menor valor. Então, vai ficar f de x0, x1, x2 e x3. Agora, eu monto essa tabela aqui, ó, com os valores de x e de f de x, que eu peguei
Esses são os valores da tabela que eu peguei lá no começo do exercício. Então, aqui eu tenho meu D0, que é o 0. E agora eu tenho que achar, para mim achar o meu D1, que é 1, o que eu vou fazer? Eu vou fazer, então, meu D1 vai ser o f de x0, x1, que é igual f de x1 menos f de x0, dividido por x1 menos x0. Quem que é o f de x1? Então, f de x1 é 1, e o f de x0 é 0. Então, ó, f de x0 é 0, dividido por x1 menos x0. Quem que é meu x0? É o menos 1, ó. X0, ou melhor, quem que é meu x1? Meu x1 é o menos 1, menos o x0. Quem que é o x0? X0 é o menos 2. Então, ficou menos 1 menos menos 2. Aí, ficou 1 dividido por menos 1 mais 2 igual a 1. Então, esse é o meu D1. Aí, eu vou lá na tabela, ordem 1, e coloco lá o meu D1, ó. Que esse é o valor que eu achei aqui, ó. Esse é o valor, é esse aqui. Agora, eu vou achar o meu f, o f de x2 menos f de x1 dividido por x2 menos x1. Aí, eu vou substituir os valores lá da tabela, o f de x2 é menos 1, menos da fórmula f de x1, que é 1, dividido por x2, que é 1, menos x1, que é menos 1. Aí, vai ficar menos 2 dividido por 1 mais 1, vai ficar 2 dividido por 2, menos 2 dividido por 2, vai dar menos 1. Aí, eu pego esse resultado aqui, esse menos 1, vou lá na ordem 1 e coloco o valor lá, ó, menos x1, que é o valor de f de x1, de x2, menos o f de x1, deu menos 1. Agora, eu vou achar o f de x2, x3, que é o f de x3 menos o f de x2 dividido por x3 menos o x2. Aí, eu substituo f de x3 é o 0, olha lá, ó, f de x3, 0. Então, vamos lá. F de x3, que é o 0, menos f de x2, que é o menos 1. Vou lá na tabela, procuro lá o valor de f de x2 e coloco aqui, ó, menos 1, dividido por x3 menos x2. Meu x3 é 2, o valor da tabela, menos o x2, que é 1. Aí, fica menos com menos dá mais, fica 1 dividido por 1 igual a 1. Aí, eu pego esse valor aqui e coloco lá na minha ordem 1. É o terceiro valor aqui que eu achei. Agora, eu tenho que achar o meu D2. Então, como que eu vou achar o meu D2? Que é o menos 2/3 negativo. Como que eu achei esse menos 2/3? Então, é aqui, ó. O D2 é o x0, x1, x2. Aqui, ó, x0, x1, x2. Que é o f de x1, x2, menos f de x0, x1, dividido por x2 menos x1. Aí, eu vou substituir aqui, ó. F de x1, x2, quanto que é? Eu já achei aqui, ó, f de x1, x2, é o menos 1, ó, menos 1, menos f de x0, x1, que eu já achei também aqui, ó, f de x0, x1, deu 1. Então, aqui, ó, menos 1, dividido por x2, que é 1, menos o x0, que é o menos 2. Então, fica menos com menos, menos 1 com menos 1 dá menos 2, dividido por 1 mais 2, 3. Então, eu tenho aqui o menos 2/3, que é o meu D2. Aí, eu coloco esse valor lá
na ordem 2, ó. Menos 2/3 vai ser o meu D2. Aí, eu achei o 2 menos 2/3, agora eu vou achar o f de x1, x2, x3. Então, f de x vai ser o f de x2, x3, menos f de x1, x2, dividido por x3 menos x1. Vou substituir os valores. Então, f de x2, x3 é 1, menos o f de x1, x2 é menos 1. Lembrando que são todos os valores lá, aqui dessa tabela aqui, ó. F de x, o x e o f de x. Então, vamos lá. Aí eu vou substituir os valores aqui, né? É o f de x2, x3, que é 1, o menos o f de x1, x2, que é o menos 1, dividido por x3, que é 2, menos da fórmula x1, que é menos 1. Vai ficar 1 mais 1, 2 mais 1. Vai ficar 2/3. Eu pego esse valor aqui, esse 2/3, vou lá na minha tabela de ordem 2 e coloco aqui, ó, o valor que eu achei, mais 2/3. Então, ficou o D2, que é o menos 2/3, e o 2/3 positivo. Agora, eu vou achar o meu D3. Quem que vai ser o meu D3? Meu D3. x0, x1, x2 e x3. Então, vai ser igual a x1, f de x1, x2, x3, que é o 2/3, que eu já tinha achado aqui, né? Eu achei aqui, ó. F de x1, x2, x3. F de x1, x2, x3. O resultado não foi 2/3? Então, substituo aqui, ó, 2/3. Menos o x0, x1, x2, que é esse valor que eu já achei aqui atrás, ó. x0, x1, x2. Qual que é o valor? Menos 2/3. Então, aqui, ó, substituo x0, x1, x2, menos 2/3. Dividido por x3, que é 2, menos o x0, que é menos 2. Então, vai ficar 2/3, 2/3, menos com menos dá mais. Aí, eu coloco aqui o 2/3, dividido por 2, menos com menos dá mais, 2, igual 2 mais 2, 4, conserva a base, 3, dividido por 2 mais 2, que é 4. Aí, ficou uma divisão de fração. Aí, como que eu resolvo? Eu pego a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda. Essa aqui é 4 sobre 1, vou multiplicar por 1/4. Aí, eu corto aqui o 4 com 4, aí fica 1/3. 1/3. Esse é meu D3. Aí, eu vou lá na minha tabela, lá na minha ordem 3, e coloco o valor do meu D3.